sobre esse livro, que conta a história da primeira trajetória num barco a remo no Atlântico Sul, saindo da África do Sul até a Bahia, que foi empreendida por um brasileiro, né, que é o Amir Klink, que já é muito conhecido por todos nós. Esse livro, ele traz muitas aventuras, muitos desafios, foi escrito por ele mesmo, então é ele mesmo contando sua história, e a gente acaba embarcando junto com ele no Atlântico, porque a gente se identifica com os desafios, com as tempestades, com as grandes ondas, com as marolas. E ele traz um grande conhecimento que nos transporta não só para o Atlântico Sul, mas ele também nos transporta para o passado, que vai falar dos antigos navegadores portugueses, quando exploravam a costa africana para chegar até as Índias, e que por acaso pararam no Brasil, descobriram o Brasil. Então ele traz uma série de ensinamentos de cartografia, sobre as correntes das marés, sobre os astros e sobre o próprio corpo humano, que precisa de uma refeição adequada durante 100 dias para poder chegar inteiro no Brasil. Bom, além de tudo isso, esse livro traz um conteúdo humano de muito valor, porque ele vai nos mostrar, de uma forma muito evidente, 3 princípios que têm que estar presentes em qualquer projeto, principalmente nesses de grande porte, para que ele consiga ser bem sucedido, que são a disciplina, a obediência e uma militância no sentido de uma ação com entusiasmo. Então, se a gente começar a parar para pensar nesses grandes projetos, nesses grandes empreendimentos, todos eles vão ter esses 3 princípios. Né? Vocês conseguem imaginar o Amir Klink no mar, numa tempestade, sem disciplina, sem obedecer às leis da natureza, sem obedecer os ventos, as correntes marítimas? E sem esse entusiasmo, porque se a gente não tem entusiasmo, o primeiro desafio é que a gente desiste, não é assim? Então a militância seria essa ação com entusiasmo para seguir em frente, mesmo com as dificuldades do dia a dia. Agora, como a gente é filósofo, a gente está numa escola de filosofia, a gente tem que trazer algum valor desse livro para a nossa vida prática. Então, embora esses princípios eles fiquem muito evidentes numa trajetória de grande porte como essa, eles servem para todos os momentos da nossa vida, né? Para os pequenos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Só que o que acontece? Quando a gente está em mar, em alto mar, numa tempestade, a gente se prepara. Então a gente vai em busca dessa disciplina, a gente vai em busca de conhecer as leis, né? A gente lembra dos nossos sonhos para não desistir. Mas quando a gente está no dia a dia, nos nossos pequenos probleminhas, a gente menospreza os problemas, já perceberam? Então assim, uma tempestade é difícil de a gente menosprezar, mas um chuvisco, às vezes a gente carrega esse chuvisco com a gente a vida inteira e não pega o guarda-chuva. Simplesmente porque a gente não vê que esse chuvisco é um problema, é um desafio, é uma prova, que às vezes paralisa a gente diante da vida. Então esses 3 princípios, eles vão ser muito úteis nas nossas pequenas provas, que são as que mais nos impactam na vida, mais nos paralisam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Amir Klink, não vou falar muito sobre ele, porque o próprio livro já fala muito sobre ele. Né? Os próprios depoimentos que ele dá, as reflexões, já parece que a gente já fica um pouco íntimo dele, já conhece um pouquinho sobre ele. Então, eu vou trazer alguns dados gerais. Ele é natural de São Paulo, nasceu em 1955 e começa a frequentar a região de Paraty quando ele tinha 2 anos de idade. E é aí que começa essa grande história dele com as embarcações. E ele diz claramente que ele se enamora das embarcações e não do mar, porque ele tinha muito medo do mar. Mas, como ele adora as embarcações, o que ele faz? Ele se prepara. Ele estuda, ele lê, ele conversa com os navegadores, com os pescadores, para tentar compreender como que ele poderia fazer essa travessia. Então, desde muito novo, ele começa a conversar com os pescadores, começa a procurar cartas marítimas, recebe muitos presentes de navegadores, livros dos navegadores que param em Paraty e depois continuam suas trajetórias. Depois ele casa-se com uma velejadora profissional e tem 3 filhas que aí acompanham ele em várias travessias também no Atlântico, inclusive agora uma delas faz a sua própria travessia no Atlântico. Desculpa, na Atlântico. Bom, aqui são as expedições
que ele já empreendeu. Então, a primeira foi a do Atlântico Sul. Depois ele fez a invernagem. E ele conta que essa invernagem surgiu da seguinte forma. Ele queria ir para o Polo Norte. Não, ele queria ir para a Antártica. E aí diziam assim para ele, olha, você vai ficar encalhado, você pode até ir no inverno, mas quando o inverno começar a acabar, vai tudo congelar, você vai ficar encalhado. Aí ele falou assim, ótimo, então eu vou fazer um barco próprio para encalhar no gelo. E aí ele constrói um barco próprio para isso. E vai com esse propósito de passar muito tempo, pelo menos assim, 1 ano, lá na Atlântica. E assim ele faz. E se prepara para ficar lá 3 anos, porque ele pensou assim, eu passo o inverno e vai que não há o degelo suficiente para eu sair. Então eu vou ter que esperar o próximo verão. Passa um verão, se não degelar, vou ter que esperar o próximo. Então ele leva toda uma estrutura para ficar por lá 3 anos. Então a gente vê que há muita disciplina, muito preparo. Depois ele faz uma circunnavegação polar sozinho. Faz uma viagem experimental com seu grande barco até na verdade, essa viagem, ele testa o barco nos Atlânticos Sul e Norte. E depois ele faz 12 viagens para a Antártica. E por fim, uma circunnavegação polar tripulada, agora não mais sozinho, já com uma tripulação. Então essas foram as principais. E os livros, além desse, que a gente vai falar hoje, sobre ele, é o Paraty, Entre Dois Polos, As Janelas do Paraty, Mar Sem Fim, Linha d'Água e Não Há Tempo a Perder. Todos eles falando dessas travessias. Bom, aí agora a gente começa o livro. E ele começa de uma forma muito interessante, que já falam muito sobre ele. Ele começa assim. Rosa era o seu nome, e como a mulher dos meus sonhos, aquela de quem nunca saberei todos os segredos, e para quem sempre terei uma história nova. Era misteriosa, elegante, cheia de enigmas. Suas linhas perfeitas escondiam-lhe muito bem a idade. Muito se contava a seu respeito, grandes aventuras, viagens perigosas. Todos na ilha a conheciam. Aí a gente para e pensa, mas espera aí, a esposa não é a Marina? Quem era essa Rosa, a namorada? Era uma espécie de namorada, uma canoa. Uma canoa pela qual ele se namora quando ele tinha 22 anos de idade. Então ele estava na praia de Santo Amaro, conhece essa canoa, se enamora, e de tanto insistir para o dono dela, que era o pescador vende. E aí depois ele pega essa canoa e faz sua primeira viagem sozinho de Santo Amaro até Paraty, para levar a canoa para casa. E o que é mais bonito disso é porque ele vai virando uma relação com as embarcações que ele respeita a personalidade de cada uma. Então ele fala assim, eu não mudei seu nome quando fui registrá-la. Creio que todo barco adquire uma certa personalidade com o nome de batismo. Então é como se a gente criasse um vínculo, um sentimento, com essas coisas que têm valor para a gente. Então já imaginou se na nossa vida a gente cria esse vínculo com todas as coisas? Como a nossa vida teria muito mais significado, muito mais sentido. Só que Rosa não foi a sua primeira embarcação. A primeira que ele teve foi o Max. E o Max agora está lá no Museu do Mar São Francisco do Sul, que foi um museu que ele implementou. E ele comprou essa canoa quando ele tinha 10 anos de idade. Ele pede dinheiro para o tio ou para o avô e ele compra a sua primeira canoa. Então a gente vê que esse encantamento é de muito tempo. Então não é à toa, não é de uma hora para outra que ele se lança no Atlântico Sul. E depois que ele compra Max, depois ele compra Rosa, ele começa uma grande investigação, ele se torna muito curioso por esse assunto. E aí ele faz uma série de descobertas. E dentre elas, uma que eu achei tão bonita, é que o Brasil é no mundo o país mais rico em diversidade de estilos, feitios e técnicas de construção naval primitiva. Então ele começa a entender dessa arte de construção naval, que ele diz que infelizmente está em extinção. E olha como é bonito, se a gente para pensar no Brasil, quantos rios, quantos caminhos, a geografia é tão diferente. Então é por isso que tem tanta diversidade.
centenas de diferentes tipos de embarcações, de formas belíssimas, dezenas de tipos de jogadas, canoas com características próprias e fascinantes em cada pedacinho da costa, em cada trecho do rio. E é aqui que está a personalidade da canoa. Quem que vai entrar nessa canoa? Com que propósito? Vai pescar? Né? O propósito é de transporte? É de levar mercadorias de um lado para o outro? Então, cada canoa tem a sua personalidade, então cada canoa tem a sua alma. E por isso que a gente precisaria respeitar até o nome de batismo dela. Então, ele aprende a reconhecer as madeiras para cada tipo de canoa, para cada fim, remos, vergas, mastros ou bolinas. E não deixava de admirar pela alma uma nobre canoa. Então, ele reconhecia a característica de cada canoa. E então nasce esse seu projeto de atravessar o Atlântico Sul. E como é que nasce esse projeto? Ele fala assim: a ideia me mordeu de forma definitiva quando percebi que não havia nada de absurdo em cruzar um oceano remando ao contrário do que eu pensava até então. Então ele já tinha lido algumas tentativas de travessia do Oceano Atlântico Norte, algumas que não foram bem sucedidas e uma que foi muito bem sucedida. E ele falava assim, que tolice, né? Atravessar o Atlântico, claro que não vai dar certo. Mas à medida que ele estudava, à medida que ele investigava, conversava com os navegadores, conhecia a história, ele se convencia de que sim, de que dava certo. E que havia muitos problemas, centenas, mas todos, em exceção, tinham uma solução. Então, cabia a ele o quê? Encontrar a solução. O único problema seria organizar meticulosamente todas as soluções. Então, olha aqui, de novo, a chave da disciplina. Né? Para quê? Para conhecer os problemas. Então, se eu vou para uma região que é perigosa, eu preciso me armar primeiro, preciso me preparar. E aí ele vai conhecer todos os problemas que poderiam haver nessas travessias. A disciplina para conhecer. E quando ele começa a investigar, ele começa a descobrir as leis. E aí, o que ele faz agora? Vai se harmonizar com as leis, descobrir as soluções. E aí que entra a obediência, que é o segundo princípio que a gente falou. Descobrir como é bom chegar quando se tem paciência. E para chegar onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer. Então não era remando que ele ia sair da África e chegar até a Bahia. Era com inteligência, com razão, com respeito às leis, aproveitando as correntes, aproveitando os ventos. Então a distância que ele percorreu é de quase 7.000 quilômetros. Só que ele fala assim, sabe quanto eu remei? 1/4 dessa distância. O resto foram os ventos e as correntes que trabalharam para mim. Então é quando a gente entra nesse fluxo da vida, e a vida trabalha com a gente está indo no mesmo sentido. Então tá aqui o trajeto. Ele sai da Namíbia, em 10 de junho de 1984, da cidade de Luderitz, e chega na Praia da Espera em 18 de setembro de 84. 100 dias de viagem e quase 7.000 quilômetros percorridos. Então aqui é uma fotinho de Luderitz, para a gente começar. Isso que eu achei também fantástico nesse livro, que a gente vai se transportando para os lugares e não tem como não pesquisar. Eu estava comentando aqui no início da palestra que chegou uma hora que eu estava preparando, que eu falava assim, nossa, eu estou ficando na costa da África há muito tempo, eu tenho que começar a ir para o meio do Atlântico, eu não vou terminar essa palestra. É porque cada cidade que ele fala dá vontade de parar, pesquisar, e a gente, nossa, é um mundo que se abre. Então tem muito conhecimento aqui, muito ensinamento. Só que Luderitz, ela faz parte da costa da Namíbia, que é uma costa de deserto, de dunas, de areia. Areias que se movem o tempo inteiro e que avançam sobre o mar. Então, é difícil até cartografar essa região, que ela muda muito. Então, por isso que é tão perigoso navegar nesse mar. E é por isso que ele tinha que se preparar tanto. Então, aqui é uma fotinho que mostra bem essa região árida de Luderitz. E aí ele traz uma descrição de Luderitz, que era mágico e misterioso lugar, perdido nas areias do deserto.
é o coração da região proibida dos diamantes. Ainda tinha isso, é uma região super protegida, que era uma região de exploração de diamantes. Onde as árvores não crescem e o vento não para. E ali se vêem altíssimas dunas que se movem com o vento e avançam sobre o mar. Mudanças de contorno da costa e do horizonte ao mesmo tempo e de forma contínua. Mas então por que ele escolheu Luderiz, né, com tanto vento, né, com tanto banco de areia, onde ele podia ficar ali preso? Por que Luderiz? Aí ele fala, era o único porto da Namíbia a partir da qual a corrente de Benguela se afasta da costa e deflete para dentro do Atlântico. Não se preocupem que eu vou mostrar uma imagem e explicar tudo isso. É o lugar onde começam os ventos alísios que sopram fortes e regulares até o nordeste do Brasil. É o ponto estratégico para uma pequena embarcação que pretendia se ver livre da África. Então vamos lá. Aqui está o nosso mapa com as correntes que existem no nosso planeta. E não são poucas. E todas essas correntes, elas são geradas em função do movimento de rotação da Terra e em função desse achatamento do polo magnético e em relação ao Equador. Então, tudo isso gera, e milhões de outros, né, fatores, geram essas correntes. E aí, olha só, ele queria atravessar o Atlântico Sul, daqui para cá, certo? Só que aqui tem uma corrente de Benguela que joga o barco para dentro da costa. E se ele sai dessa região aqui, vou botar aqui que está um pouquinho maior, se ele sai dessa região aqui, ele vai ser jogado para a costa, que é super perigosa. Então, o que ele precisava? De um ponto que a corrente começava a defletir em direção ao oceano. E aí ele descobre que esse ponto é Luderiz, na Namíbia. Então ele precisava de um ponto que jogasse ele para o oceano. E para cá, subindo a norte, ele pegaria outra corrente, que é a corrente equatorial sul, para chegar até o Brasil. Ou seja, o caminho ele não é reto. Ele teria que ir ao norte e depois voltar para o sul. E aqui mostra o porquê que era tão difícil navegar no passado, e ainda era na época dele, sem um GPS, por exemplo, sem ele saber onde é que ele estava. Agora ele traz a seguinte questão, imagina na época dos portugueses. Então o que os portugueses fazem? Vou ter que voltar. Tá aqui, ó, Portugal, aqui em cima, tá vendo? Então ele fala assim, Portugal tinha uma localização estratégica, porque ele conseguia sair, pegar uma corrente, tá vendo? Aí ele vai seguindo, ele vem pra cá, aí daqui a pouco ele vem pra cá. Aí o que eles faziam antes? Eles tentavam conhecer a costa africana vindo na contramão da corrente de Benguela, e aí dava tudo errado. E de tanto insistir, eles descobriram que eles tinham que vir por aqui, a partir daqui descer pela costa brasileira, pegar esse fluxo e daqui depois chegaram às Índias. Então, o Brasil não foi assim um acidente, né? Era um caminho mesmo que eles tinham que fazer, eles não estavam perdidos. Eles sabiam que não tinham outra opção, eles tinham que percorrer esse caminho. Então, é muito legal, porque esse livro vai dando uma aula até de história, a gente fica relembrando, né? Eu, pelo menos, não era bom em história, eu comecei a aprender agora. Às vezes a visão ajuda muito, né? A gente sabe a história teórica. Assim, ajuda. Por isso que não rende preparar uma palestra dessa, porque toda hora você vai atrás de mapas, aí você fica encantado, né? Dá vontade de ficar pesquisando. Então, por que Luderiz? Talvez o único ponto do Atlântico Sul onde ventos e correntes se afastam da costa. Porque nos demais lugares iam jogar ele para dentro da costa, que ali é um problema. E era um ponto estratégico para uma pequena embarcação que pretendia se ver livre da África. Então a África é uma região extremamente conturbada, com muita tempestade, com muito vento, ondas gigantescas. E ele tinha que sair de lá o mais rápido possível. Ele tinha uma outra opção além de Luderiz, que era Walvis Bay, que tinha umas condições climáticas um pouco mais favoráveis, mas que as correntes não eram tão favoráveis assim. E ele tinha até optado por essa opção, mas não deu muito certo e ele acaba embarcando por Luderiz. Então ele pega o barquinho dele, vai até o porto de Santos, e lá em Santos ele embarca num grande navio até o Cabo da Boa Esperança.
para a cidade do Cabo. Chegando lá, aí começa uma burocracia danada. Né? Primeiro, para sair do Brasil já era uma burocracia. Chegando lá é outra burocracia para ele conseguir tirar o barquinho dele lá da cidade do Cabo e levar até Lutderitz. E quando ele consegue enfrentar tudo isso, ainda tinha aqueles amigos mais próximos que estavam lutando por ele, né? Torcendo por ele, mas na hora que dá certo, eu falo assim, cuidado, você tem certeza? É isso mesmo que você quer? E aí tem um que ele era alguma coisa da igreja, não lembro agora, o reverendo, ele era o reverendo, ele fala assim, é impossível, Amir, desista enquanto é tempo. Ninguém pode vencer a corrente de Benguela com os braços. Desista, você vai morrer com os outros. Aí, opa, com os outros? Quem são esses outros, né? Aí ele fala para ele mesmo que ele não pretendia vencer a corrente alguma com os braços, mas com a cabeça, com a razão, com a inteligência. Mas ainda assim ele vai atrás de saber quem eram esses outros. E aí ele descobre 3 pessoas que tentaram fazer essa travessia, mas não aproveitaram as correntes. O que eles fizeram? Atravessaram linearmente. E quando ele atravessa linearmente, ele cai numa zona de baixa pressão ali no meio do Atlântico, que aí entra em turbulência e acaba naufragando. Então ele vê que foram tentativas bobas para bater recorde, por exemplo, né? E não estavam comprometidos seriamente com essa viagem. E aí ele começa a se relembrar como é que ele chegou até Lutderitz. Por que Lutderitz? Então ele começa a ver os estranhos caminhos que o levaram até Lutderitz. Enquanto ele pesquisava, antes mesmo de projetar o barco, algumas coisas começam a acontecer bem interessantes. Então ele decide pela Namíbia, ele decide por Lutderitz, mas imagina, gente, em 1980 não tinha nada sobre isso. Não tinha carta marítima, não tinha internet, já pensou? Como é que ele vai descobrir? Né? Como é que era o mar em Lutderitz, como chegar até lá? E aí as informações começam a chegar até ele. Então, o primeiro que acontece é um presente de aniversário que ele recebe pelo correio, inesperado, de uma amiga dele, que era uma revista geográfica universal. Então, como todo mundo sabia que ele gostava disso, chegou até a mão dele essa revista, com uma reportagem sobre a Namíbia na capa. Aí ele, opa! Né? Aí começa, aí se inteira mais um pouquinho sobre a Namíbia. Depois, ele conhece um casal de franceses que... Aí ele passeia no barco com esse casal de franceses e o casal pega e faz uma chamada, um radinho, com um rádio amador chamado Maurice. E esse Maurice era simplesmente um dos mais famosos, citados em diversos livros, com o qual o Amir já tinha tentado contato há muito tempo, né, para aprender sobre o rádio amador. E aí ele fala assim, vem cá, é o Maurice francês? Aí coloca ele na linha com o Maurice. Ele resolve, então, se tornar um radioamador, vai atrás de quem o ensine, e aí ele conhece nada mais, nada menos que um descendente de Adolf Lutderitz, que foi quem deu o nome à cidade de Lutderitz. Isso tudo em Paraty, gente. Então, assim, foram coincidências que foram reforçando essa ideia dele embarcar de Lutderitz. E, por fim, quando ele estava atrás de uma carta marítima e não encontrava em lugar nenhum, ele recebe do primo dele um abajur, com motivos náuticos, e a cúpula do abajur era uma carta náutica de Lutderitz. E aí ele olha e fala assim, tem tudo nesse abajur. Né? E aí assim ele continua esse conhecimento e essa pesquisa sobre Lutderitz. Bom, consegue chegar da cidade do Cabo até Lutderitz e chega o grande dia da partida, que foi 10 de junho de 84, 6 horas da manhã. Uma manhã gelada de domingo, ele tinha se programado para viajar no verão, mas um monte de coisa atrasa, papelada, embarcação, e ele acaba saindo no inverno. E a saída foi autorizada a partir de Dias Point, que era um porto ali pertinho de Lutderitz, foi rebocado até lá pelo veleiro Stormvogel e ele teve uma despedida de chuva de flores de seus amigos de Lutderitz. Então aqui, mais um mapinha. Então ele sai de Lutderitz e vem até Dias Point. E de lá ele ia embarcar. E foi transportado por um veleiro, de um ponto ao outro. Dias Point recebeu esse nome por conta de Bartolomeu Dias, que numa também de suas expedições parou por lá, colocou uma cruzinha e deu o nome a esse lugar. Então mais uma aula de história para a gente levar com a gente.
Só que aí começa uma viagem de uma forma bem animada. Porque quando ele se despede do veleiro, ele é rebocado até lá pelo veleiro. Quando ele se despede do veleiro e entra na embarcação dele, ele vê que ele esqueceu a máquina fotográfica e o casaco dele no veleiro. Aí ele começa a acenar para o veleiro voltar. E aí ele começa a ir em direção ao veleiro. Aí ele já bate no veleiro. Aí ele percebe o perigo que era aquela ilha, porque as ondas eram muito grandes, eles não tinham controle sobre o movimento no mar. E aí o veleiro, quando percebe, começa a virar com tudo para cima dele. E ele percebe que os velejadores não eram experientes. Aí ele começa a ficar apavorado. Ele começa, não, deixa pra lá, eu posso levar tudo. Mas não tem jeito, o veleiro vem, bate nele, e aí um dos remos cai no mar. No primeiro dia de travessia, gente. Aí ele pega o remo que ele tinha a mais, né? E vai correndo numa luta contra as ondas, contra o mar, e consegue resgatar o remo. Então, 45 minutos de luta contra as ondas e o vento para conseguir todo ensopado, um frio danado, 6 horas da manhã, resgatar o remo. O início foi bem animado. E as bolhas, em 45 minutos de luta, já estouraram em suas mãos, sendo que ainda faltavam 100 dias para o destino. E aí, quando ele olha para o veleiro, ele fala assim, só deu tempo de ver levantarem uma faixa escrita num castelhano, bem mal escrito assim, a mi feliz via. Aí o vento, levou a faixa, acabou. E nunca mais ele viu o veleiro. Então é assim que começa a travessia dele. E aí ele começa a se perguntar, nossa, mas será que essa escolha é certa, né? Diante desse tumulto todo, essa confusão, né? Tempestade, a maré muito alta. E aí ele lembra que ele tomou essa decisão, não foi sem avaliar os riscos que estavam ali presentes. Ele havia trabalhado muito no projeto, durante mais de 2 anos, sem jamais fazer uma única concessão que lhe comprometesse a segurança. Então ele disse que ele não estava obcecado pela travessia. Ele estava encantado, que é muito diferente. Então, se ele estivesse obcecado, ele ia partir de qualquer jeito. Mas como ele estava encantado, ele estava encantado pela travessia, não era nem em chegar, né? Era por essa trajetória. Então ele falava, não teria problema nenhum se eu tivesse que parar e começar tudo de novo. Então ele falava, é muito diferente, né? Uma obsessão de um encantamento, de um sonho. Porque o sonho vai te trazer o quê? Vai te fazer conquistar aqueles 3 princípios da ação que você precisa para chegar até o fim do seu propósito. Se estava com medo, imagina, gente, se ele estava com medo diante de tudo isso. Ele falou mais que a espuma das ondas. Estava branco, completamente branco de medo. Mas ao me encontrar só e independente, senti uma súbita calma. Era preciso trabalhar rápido e deixar a África para trás. Não dá nem tempo de pensar no medo, tinha que se afastar da África. Era preciso vencer o medo, e o grande medo, meu maior medo na viagem, eu venci ali naquele mesmo instante, que era o medo de nunca partir. Então imagina, depois de 2 anos de preparo, ele não conseguir partir, esse era o maior medo dele. Agora ele estava no mar, em condições por ele conhecidas teoricamente, né? Agora ele ia exercitar. Tá vendo como é filosófico esse livro? Agora é na prática. Então é bonito, que é como assim, se o oceano fosse a nossa vida. Né? Com tempestade, com as marolas, com as marés baixas, maré alta. E aí a gente tendo que lidar com tudo isso. Ele não pretendia desafiar o Atlântico, porque a natureza é infinitamente mais forte do que o homem. Ele queria conhecer os seus segredos de um lado a outro. E para isso era preciso conviver e tirar proveito. Ou seja, ele queria se harmonizar com o mar. E para isso era preciso o quê? Obediência às leis da natureza. Primeiros dias. Ao me levantar para amarrar os remos e jogar a biruta ao mar, antes de dormir, olhei para o horizonte. E em vez de mar, não vi o que eu imaginava. Eu vi as dunas do deserto. Então, isso aqui mostra, eu peguei esse trecho porque mostra um fato que acontece por vários momentos nessa trajetória. Ele rema, para descansar. Quando ele acorda, ele voltou para no lugar antes do que ele começou a remar. Então, era preciso paciência, era preciso realmente você ter uma afinidade muito grande com o mar. Não podia se preocupar com a distância.
tinha que se preocupar com o tempo. Por isso que ele fala tanto de distância e tempo. Ele falava, eu não podia contar a distância, porque senão eu ia enlouquecer. Eu tinha que trabalhar com o tempo. Né? Então, cada dia eu precisava remar X, né? Tantas horas. Se eu voltasse, não tem problema. No dia seguinte, eu ia trabalhar mais tantas horas. Então, era assim que ele ia um dia atrás do outro. Trabalhando ritmo, né? Trabalhando perseverança. Fui acordado diversas vezes por ondas que golpeavam o barco com impressionante violência. O mar parecia ter enlouquecido e não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser permanecer deitado e rezar. Imagina, sozinho no oceano. Corajoso. E vai piorar, olha só. Senti o barco subir mais uma vez. E quando estava exatamente na crista da onda, alguma coisa soltou-se e despenquei no vazio. Fui projetado contra o teto e ouvi o estrondo da arrebentação passando por cima. Mais uma vez o mundo estava de pernas para o ar. Essa aqui foi a terceira capotagem que ele passou nesse dia. Então ele capota a primeira vez, aí vem uma segunda onda e desvira ele. Aí ele capota a terceira vez. E nessa terceira vez, aí ele vê como ele estava certo, como ele se preparou bem. Porque o barco dele tinha uns esquemas de lastro que faziam com que ele mesmo voltasse sozinho. Era como se fosse aquele João teimoso, João bom, sabe aqueles balões que a gente empurra e ele volta? Então o barco dele tinha esse sistema e funcionou. Sorte dele. E então, até então, ele remava de forma meio desregulada. Ele trabalhava 10, 12 horas seguidas. E ele começou a perceber que o que mais cansava ele não era remar, era monotonia. Era esperar aquelas horas passarem. Imagina, 10 horas se remando e com a mesma paisagem, esperando o tempo passar. E aí ele descobre que não era o cansaço físico que o incomodava, mas o cansaço psicológico pela monotonia do trabalho. E então aqui ele institui a sua própria lei trabalhista de bordo. Então ele fala assim, eu vou trabalhar 8 horas por dia, com direito a alimentação, descanso e no máximo 2 horas extras. E assim ele começa. E aí olha que interessante, quando ele começa a fazer isso, ele começa a cuidar melhor do corpo dele e da psique dele. Porque ele estabelece um ritmo, uma rotina. Então ele rema 4 horas, faz o seu almoço, né, tira a siesta, dorme, acorda. Então ele começa a entrar numa rotina como se fosse a vida inteira. E começa a prestar atenção nos pequenos detalhes que enchem a vida, né, que fazem com que a vida seja mais alegre, né, que a gente tenha mais entusiasmo para viver. Então ele falava assim, 1 semana no mar, e fiz uma enorme festa com música, doces e chocolates. E até uma velhinha, só faltou o bolo. Então aqui ele comemora a primeira semana no mar. Então ele começa a perceber que ele precisa desses momentos para ele se manter, né, nesses 100 dias. Houve um barulho na água, era uma foca brincando perto da popa, a 200 quilômetros da costa. E aqui começa também uma compensação da natureza. Que aí ele começa essa relação com os animais que o acompanham durante esses 100 dias. Né? Ele chama de companheiros ilustres. Alguns são ilustres, ele fala, outros são mal desejados, como os tubarões. Mas a maioria eram ilustres. Segunda semana, ele já tinha se afastado da costa dos diamantes, já estava indo bem. Agora ele tinha mais um desafio, que era se afastar da costa dos esqueletos. Então, lembram da corrente de Benguela que subia? Ele saiu de Luderites, passou pela costa do Diamante. E agora tinha a costa dos esqueletos, que era extremamente perigosa, não era à toa que tinha esse nome. Porque eram muitos barrancos de areia e os barcos, como era difícil de cartografar a região, ficavam presos. E parecia que estava nadando na areia, ele estava assim, flutuando na areia. Então aqui era uma carcaça de barco. Durante todo esse tempo, ele se comunicava através de rádio com diversos amigos, diversos navegadores de todo o mundo, e era difícil passar a posição que ele estava. Ele só estimava, porque ele dizia que com o mau tempo não era possível encostar no sextante, que a gente não deu tempo de pesquisar, não sei como funciona, só sei que é um instrumento assim que você põe no horizonte, e aí você calcula em relação aos astros onde é que está a latitude, qual que é a latitude que você está. Só que ele precisa de um tempo limpo. Ele precisa do horizonte.
Apoiando-se somente no rumo indicado da bússola, era impossível chegar a uma estimativa do progresso. Então, olha só, não tinha GPS. E aí ele falava que a bússola era de pouca serventia. Por quê? Porque a bússola te aponta a direção, mas não te diz onde você está. E no mar é fundamental saber onde você está, porque você tem que saber em qual corrente você está. Para você não pegar o lugar errado, senão você pode sair da corrente e ir para a região de alta pressão. Então ele tinha essa problemática nos dias de chuva. E aqui ele descobre um ponto de sustentação no horizonte, que também tem um simbolismo lindo. Eu vou ler um trechinho para vocês e depois eu comento. Ele falava assim: o horizonte, uma linha perfeita e segura, fronteira do destino que se renova eternamente e que abriga nossos objetivos. Passou a ser meu ponto de apoio. Então aqui, nessa imagem, a gente vê bem direitinho céu e mar. E ele ali no meio, entre céu e mar. Só que o mar varia. Ele não tem uma estabilidade. Ele é muito variável, e o céu também, porque as nuvens se movem o tempo inteiro. Então, naquele oceano, ele precisava de um ponto de estabilidade, um ponto que não variasse. E é mais ou menos o que funciona na nossa vida, não é assim? A gente passa pelas intempéries o tempo inteiro e a gente tem que ter um ponto de estabilidade, em que a gente coloca a nossa consciência. E a gente tem clareza para enxergar as situações da nossa vida e encontrar as melhores respostas. E aí ele percebe isso, que esse ponto está entre céu e terra. Ou seja, a gente não alcança ainda o céu, né? O que mais de estável a gente alcança? Então a filosofia diz que são as ideias, os pensamentos elevados, né? Que roçam as ideias, que são mais eternas, e os nossos sentimentos mais profundos, que são o amor, compaixão, generosidade, que são essas ideias e sentimentos mais atemporais, que não variam muito com o tempo. Então esse seria o nosso horizonte, esse nosso porto seguro na nossa vida. E era dele também. Agora ele navegava num mar tranquilo, e aí ele começa a comemorar. E aqui eu trouxe um exemplo de cardápio para vocês verem como ele se preparou realmente muito bem. Olha o cardápio dele. Sopa minestrone, também tive que pesquisar porque eu não sabia o que era. Frango ao molho demi glacê, também pesquisei. E arroz com salada de legumes. A sobremesa foi servida na varanda. Biscoitos de goiaba, banana passa, creme de amêndoas e chá com mel. Ao som das mágicas cantorias de Eleomar, que esse eu não consigo descobrir quem é. Mas, música baiana? Maravilhoso, tá? Então vou precisar pesquisar também. Então, só para mostrar como ele não descuidou dos pequenos detalhes. Então, o que ele fez em relação à refeição? Ele procurou uma nutricionista que sabia desidratar as alimentações. E essa nutricionista, com uma equipe, elas eram 7 no total, fez um cardápio para ele de 150 refeições. Então, ele tinha por dia um café da manhã, um almoço, uma janta e 2 lanches, que resultava em 4.000 calorias por dia. E tudo isso era desidratado e sem sal, para que ele pudesse usar a água do mar para hidratar os alimentos. Porque se ele fosse cozinhar todos os dias, ele não teria água doce suficiente no mar. Então ele precisava guardar água doce para ele beber. Né? Para cozinhar, ele cozinhava com a água do mar. Depois ele enfrenta 7 dias de tempestade, que parecia interminável, mas ele aproveita para quê? Para organizar o seu barco. Né? Então ele não fica furioso com o mar. Né? Às vezes, claro, fica com medo. Aqui mostra várias passagens, né, no livro que ele fica com medo. Mas ele aproveita o tempo livre agora para organizar o barco. Então, é isso que eu achei bonito refletir também. Porque tem momentos na nossa vida que a confusão é tanta, né, que às vezes é melhor a gente se recolher. Então, deixa eu organizar uma coisa de cada vez, porque no meio da bagunça a gente não consegue enxergar. Né? Então, às vezes a gente se recolhe. Não, peraí, o problema é financeiro, deixa eu ver onde eu estou gastando demais, né? Onde é que eu posso aumentar a minha renda. Então, é esse recolhimento que ele foi vivendo assim, em
ensinamentos muito profundos mesmo. Não sei nem se ele tem ideia disso, sabia? Quando a gente fica pensando, né? Porque são atos que a gente vai até intuitivamente, né, adotando para sobreviver. Né? Por uma questão psíquica, a gente precisa disso. Mas a gente pode viver consciente, né, sempre. Com 1 mês no mar, ele faz a barba, cabelo, toma banho e aproveitando o clima, que estava nublado, ele veste uma roupa nova. Por quê? Porque o dia cinzento e o vento contrário, empurrando ele para trás, não eram motivos de alegria. Mas o fato de estar bem vestido, de banho tomado, com uma aparência decente, trouxe grande animação a bordo. Então alguma coisa tinha que estar boa, né? Se o tempo não estava bom, pelo menos deixa eu me arrumar, que aí... Mais uma vez, ele tem esse trágico resultado de voltar, né? O vento leva ele de volta depois dele muito remar. E aí, o que ele faz? Após o jantar, ele se delicia com 5 sobremesas diferentes que não foram suficientes para consolar. Sabe que é uma vida num barco? Agora, o que eu achei mais impressionante, poxa, eu não trouxe uma foto assim muito boa do barco, vai ter mais pra frente, é o tamanho do barco. Impressionante. Quando você começa a ler, você está imaginando um barco que ele fica em pé, né? Que ele caminha, cozinha, deita, tem uma cama. Quando você olha o tamanho do barco, você fala, não, parece uma canoa, gente. É uma cabinezinha, né? É minúsculo. 6 metros é minúsculo. Mais pra frente vai ter uma fotinho, mas tinha outras melhores que eu esqueci de colocar. Passa por Greenwich no 40º dia. E poucas vezes na vida, aí ele começa a refletir, né, que poucas vezes na vida se tem um objetivo. E a firme certeza de que a cada dia que passa, a cada hora, a cada remada, se está mais próximo dele. Ou seja, ele tem a seguinte sacada. Na nossa vida a gente não costuma ter muitos objetivos. Né? São poucos os momentos que a gente tem um objetivo estabelecido. E o que acontece quando a gente não tem um objetivo? A gente fica à deriva. Vai remar para onde se eu não sei para onde eu quero ir? Lembra? Agora ele tinha. Então ele consegue dar suas firmes remadas. Começa então a encontrar seus companheiros ilustres. Então, a primeira que ele encontra é uma enorme baleia. Eu vou ler as palavras dele, porque parece mentira, mas foi ele que disse. Uma enorme baleia, com o corpo todo iluminado, passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Descomunal cauda, de envergadura igual ao comprimento do barco. Movimento verde, fosforescente, iluminando a noite. Nem me tocou e seguiu em frente. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o barco que ficou atravessado à sua frente. O que ela faz? Ela empurra o barco. Imagina, gente. Sei lá, dezenas de metros e o barquinho aqui na pontinha da cabeça dela e ela empurrando o barco. Então são situações assim que ele ia passando no mar. Mais um companheiro ilustre, né, o tubarão lixa, que acompanhou ele durante muito tempo nessa viagem. E o que aconteceu com esse tubarão? De início, ele começou a se arrastar embaixo do barco. E o barco tinha uma tinta especial para não deixar crustáceos e moluscos se aderirem ali. E quando o tubarão se esfrega ali, arranca a tinta. E aquela região fica propícia para que os crustáceos, os moluscos se preguem ali. Com crustáceos e moluscos, agora é um chamativo para os tubarões. Então, os tubarões que antes só passavam embaixo do barco, agora eles começam a golpear o barco. E ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E aí, depois, quando ele começa a olhar para os dourados em volta do barco, ele começa a entender. Ele fala assim, tá bom. Os moluscos e os crustáceos atraem os tubarões. Aí os tubarões querem o quê? Soltar os moluscos e os crustáceos, porque fica comida fácil para os dourados. Então, enquanto os dourados comem, o tubarão vai lá e se alimenta deles. Então, descobrindo isso, ele vai lá e limpa o fundo do barco. Aí se livra dos tubarões. Na 7ª semana, ele também, quando entra na corrente sul-equatoriana, sai da corrente de Benguela e entra na outra corrente, agora ele comemora com uma feijoada, em pleno Oceano Atlântico. Com direito a tudo, ele fala, tá? Com laranja, com legumes, farofa, tudo. Aí ele chega à ilha de Santa Helena. Agora a gente está chegando no nosso intervalo, tá, gente? Desculpa, é que a viagem é longa.
São 100 dias. Estou correndo aqui para dar conta dos 100 dias. Então agora ele avista a ilha de Santa Helena, que é outro ponto crítico da viagem. Por que que é crítico? Porque, olha só, lembram das correntes que saem daqui, vem por aqui, mas aqui tem outro, daqui a pouco eu vou mostrar de novo. O que que ele tinha que fazer? Ele tinha que passar pelo meio da ilha de Santa Helena e de Ascensão. Se ele não passasse pelo meio, ia dar errado, ia pegar a corrente errada, ia ter problema. Aqui só mais um momento de história, que essa ilha de Santa Helena é onde Napoleão foi exilado e veio a falecer. Só um momento histórico rápido, tá? Pra gente aproveitar. Faleceu em 1840 nessa ilha. Então olha aqui eu acrescentei aquele mapa as ilhas, e aqui está a Bahia. Então o que que acontece? Ele vem por Benguela, passa pela costa dos Diamantes, passa pela costa do Esqueleto, e agora está aqui Santa Helena. Não, desculpa, Ascensão e Santa Helena. Agora ele tem que fazer assim, ó. Porque essa corrente, gente, ela não é assim, né? Ela é uma faixa. Então, ele não pode passar por cima, porque se ele passar por cima da ilha de Ascensão, ele pode cair na corrente da América Central. Então, ele tem que passar aqui no meio. E não pode passar aqui por baixo, senão ele sai nesse centro de pressão, onde os barcos afundam. Então, aqui é um ponto tenso da viagem dele. Então, 8ª semana, metade do caminho. E agora, né, no meio do caminho, ele olha para um lado, olha para o outro, e são 2 eternidades. Então ele fala assim, 2 eternidades me separavam da Terra. Uma que deixava para trás, que era árida e assustadora, que era da África, e outra que ganhava pela frente, maravilhosamente clara e azul, que agora se aproximava da nossa costa brasileira. Ele não puxou sardinha, gente, as condições climáticas são essas mesmo, árida, maravilhosamente calma e azul. E aí começam mais reflexões dele. Então ele fala assim, passados 2 meses de tantas histórias, comecei a pensar na solidão. Um estado interior que não depende da distância e do isolamento. Um vazio que invade as pessoas e que a simples companhia ou presença nenhuma pode preencher. Então ele começa a se recordar de quando ele estava no Porto de Santos, com os amigos, familiares, todo mundo feliz da vida, que ele ia embarcar. E ele morrendo de medo. E ele apavorado, porque era o início dessa trajetória dele. E ele não podia comentar o medo dele com ninguém. Porque já pensou, né? Chegar, pai, eu tô com medo. Pai, então você não vai. Então ele ficou guardando aquele medo dentro dele. E ali naquele momento ele disse que viveu um período de muita solidão. E que a solidão é um estado interior. Não é estar cercado ou não por pessoas. Então é o que a gente vê em muitas palestras aqui da Nova Acrópole, que imagina quantas pessoas solitárias não existem nas grandes cidades. Né? Porque não é só estar rodeado de pessoas, nós temos que criar um vínculo, um sentimento em relação a alguém. Então ele fala que a solidão foi a única coisa que ele não sentiu depois de partir. Então ele se sentia solitário antes de partir, porque ele não podia dividir o medo dele com ninguém. Mas depois que ele parte, ele sente todo mundo junto com ele. E aí ele sente a saudade, não é mais solidão. Quem tem um amigo, não importa onde se encontre, jamais morrerá de solidão. Poderá morrer de saudades, mas não estará só. Então o que acontece com o sentimento? Ele transpõe essa distância. Né? Porque o sentimento não tem distância. Então se você desenvolve amor, amizade por alguém, não tem que essa pessoa estar longe, ela está sempre com você. Só você lembrar dela, ela está com você. Agora a saudade a gente sente, né? De dar um abraço, a gente viu nessa pandemia, né? Como faz falta. Mas solidão não. Bom, esse aqui foi também um outro ponto que eu achei bem marcante nessa viagem dele, porque ele levava um radinho. Não, ele levava um rádio amador e ele levava um radinho de música, que ele conseguia sintonizar em algumas estações não sei se era da França e do Brasil. E numa dessas sintonias com a Rádio do Brasil, ele houve um acidente numa plataforma da Petrobras, em que como é que chama isso, gente?
baleeira de salvatagem despenca. Ela estava sendo descida por alguns cabos, o cabo se rompe, ela desprende e acontece um grande incêndio ali naquele momento. E aí ele olha para essa notícia e fica impressionado, porque ele fala assim, eu me inspirei nessas baleeiras de salvatagem, o meu barco é inspirado nela. E essa salvatagem, essa baleeira de salvatagem, ela é projetada para despencar, para aguentar quedas, para aguentar explosões e permanecer intacta. E surpreendentemente todo mundo que estava ali dentro morreu. E aí ele tira um aprendizado disso. Ele fala assim que sentiu na pele que para evitar desastres no mar, ainda mais importante do que o equipamento adequado de segurança, é imprescindível dominar o pânico. E isso pode ser feito quando se adquire confiança, com treinamento, adestramento e muita paciência. Então é uma conquista, então não é só um equipamento de segurança. E aí aqui, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, eu queria comentar sobre uma entrevista que ele deu uma vez, que ele comentava sobre a filha dele. Ficou famoso esse trecho da entrevista, ele tem recortadinho agora no YouTube. Em que ela vira assim para ele e fala assim, pai, já grande, já adulta, seu barco está pronto para ir para a Antártica? Aí ele fala, tá, filha. Mas seu barco está pronto ao ponto de poder partir esses dias? Você fala, tá, filha. Pai, você emprestaria seu barco para ir até a Antártica? Desculpa. Sim, filha, emprestaria. Pai, você me empresta? Ele, claro que não, filha. Aí ela não estou entendendo, né? Aí ele fala assim, olha só, eu gosto de você e gosto do meu barco. E se eu emprestar, eu vou perder você e o meu barco. Então, sabe quantos anos eu demorei para viajar até a Antártica com o meu próprio barco? Ele falou 20 anos. E foram 20 anos de esforço, de dedicação, que me garantiu segurança para ir até lá. Aí ele falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai começar projetando o seu barco. Pensando em tudo que ele precisa para ser um equipamento seguro. Depois, você vai ganhar dinheiro para construir o seu barco. E quando ele estiver pronto, aí eu tenho certeza que você está segura para ir até a Antártica. Aí você pode ir. Então é essa segurança, né, de conhecer cada etapa, cada detalhe, que garante que numa situação dessa você não tenha pânico, você tenha lucidez para agir. E aí volta para os nossos 3 princípios, né, que estão presentes, aí a gente vê em tudo, né, de disciplina, de obediência e de entusiasmo para não desistir diante das dificuldades. 75 dias em alto mar. A letra está pequenininha aqui. Ao se caminhar para um objetivo, sobretudo um grande e distante objetivo, as menores coisas se tornam fundamentais. 1 hora perdida é 1 hora perdida. E quando não se tem um rumo definido, é muito fácil perder horas, dias ou anos sem se dar conta disso. Senti que estava cumprindo uma obra de paciência e disciplina. E percebi como é simples conseguir isso. Basta o simples, o minúsculo e indolor esforço de decidir. E ir em frente sem medo de errar. O que acontece? Quando a gente não decide, a gente não tem direção. E aí é o que ele fala aqui. Quando não se tem um rumo definido, é muito fácil perder horas, dias ou anos sem dar conta disso. E é esse ponto que Sêneca trata na brevidade da vida. Que a gente esbanja as horas. E que quando a gente chegar no último dia da nossa vida, se a gente olhar para trás e espremer toda a nossa vida, ele vai... A senhora tem uma vida bem vivida, que eu sei. Então ele fala assim, o que sobra de vida bem vivida? Né? O que sobra de vida verdadeira? Os momentos que a gente teve presente e escolheu conscientemente. E quando a gente se coloca em movimento, aí ele fala assim, a gente tem que decidir sem medo de errar. Porque se a gente errar, a gente conserta o rumo. E quando a gente decide, a gente se coloca em movimento. Aí a gente tem a chance de ver se está certo ou não. Mas se a gente fica parado, aí a gente gasta as horas, né? Assim, WhatsApp, redes sociais,
São milhões de distrações hoje em dia, né, que roubam nossos dias, horas, dias, meses, anos. 95 dias, tá chegando, gente. Tá vendo? Eu sou rápida. 95 dias. Berrei para o vento. É imperativo descer mais. Aracaju estava muito mais próximo, mas Salvador era decididamente o meu destino. Então tinha aquela corrente, lembra que ia lá para o norte, depois ele pegava a corrente do Brasil para descer. Só que o vento estava levando ele muito para o norte. E se ele vai muito para o norte, ele pega a corrente que vai para a América Central. E aí ele foge totalmente da rota. Ele vai ter que dar uma volta inteira para voltar de novo para Benguela e descer. E ele não tinha suprimento para isso tudo. Então ele começa a conversar com o vento. Depois disso, acontece um momento que ele diz que foi um dos mais maravilhosos da vida dele, não só da viagem, em que ele vê um filhote de baleia brincando e começa a ficar encantado com aquele filhote de baleia. E depois olha ao redor, tá a mãe. E aí ele fica ali perdido com esses dois. Só que de repente, quando ele olha em volta, ele tá no meio de um círculo de baleias. Baleias bebês brincando. Aí ele fala, eu estou no meio de uma creche de baleias. Aí ele fica encantado, mas ele começa a dar um jeitinho de sair daquela roda de baleias. E uma coisa interessante que ele fala das baleias é que elas são super amigáveis, super tranquilas. Só que o que ele não podia era correr o risco delas passarem perto dele e darem assim uma reboladinha, né? Porque jogava ele longe. E elas também têm umas brincadeiras, principalmente as adultas, de pegar todo o impulso, ir lá em cima e cair com tudo na água. Daí tem um momento do livro que ele começa a ouvir um barulho e ele fala, não é possível que está tendo treinamento militar nessa região que eu estou passando. Estão estourando bomba aqui, fazendo experimento de bomba. Ele corre para pegar o rádio amador para se certificar disso. Mas quando ele sai do barco, ele vê que é uma baleia. Que sobe, aí se joga. Né? Sobe, se joga. Aí depois de ficar encantado, ele resolve sair de perto. Aí o mar começa. Então ele fala assim, se passa por baixo e resolve subir, já era o barquinho dele. Mas elas são muito mansas e muito doces. Peraí, deixa eu ler que eu não li, né? Continuei me afastando devagar. Talvez estivesse passando pelos minutos mais maravilhosos de toda a minha vida. Soltei os remos, mas os dedos tremiam. Então olha como o medo, quando ele se torna confiança, traz um encantamento, você começa a se encantar. Né? Imagina a gente numa situação dessa, a gente não ia nem admirar, né? Mas ele não, ele já tinha segurança ali. 96 dias. Os cuidados com a navegação foram redobrados, os intervalos de descanso encurtados e o ritmo de trabalho aumentou. Então o que acontece quando ele vai chegando? Agora ele não pode errar de jeito nenhum, porque se ele erra, ele passa de Salvador. E ele desce com tudo. Se ele pega a corrente do Brasil e desce, já era Salvador. Ele ia ter que parar em outro porto. Então ele fala, não nadei tanto para morrer na praia, né? Então agora eu vou me concentrar. Aí ele aperta o ritmo. À noite, uma baleia, mais uma. Dessa vez nervosa e mal-humorada. Os golpes eram fortes no barco. Quase entrei em pânico com uma situação que não era nova. A distância que diminuía se transformava em nervosismo, ansiedade. Então olha que interessante, ao mesmo tempo em que ele agora redobrava o esforço dele, começava a aparecer uma ansiedade que tirava a tranquilidade dele, que nublava a psique dele. Então tudo aquilo que ele conquistou ao longo do caminho, quando vai chegando, né, assim, quando vai se aproximando, a gente tensiona. Mas logo depois ele percebe como foi uma tolice. Né, ele passa, porque aqui, o que ele faz? Ele liga o som na maior altura, porque ela se afasta com o som, mas aí não dá certo. Aí ele pega uma lanterna e põe no olho dela. Aí ele fala, que loucura que eu fiz, que eu podia deixar ela mais brava ainda. E depois ele percebe tudo isso, né, como essa ansiedade turvou, né, a psique dele, ele já não estava com muita clareza. 100º dia. Aí ele pega a refeição do 100º dia. Aí quando ele abre a refeição, tem um bilhetinho das nutricionistas dele. Não é fofo, gente. E olha, o pacote 100 da refeição fala assim, feliz terra à vista. Então, ele tinha
programado essa viagem para 109 dias. Uns otimistas falavam que ele ia fazer em 88. Uns falavam que ele ia fazer em muito mais. E elas acreditaram que ele ia fazer em 100 dias. E colocaram esse bilhetinho para, não em 100, mas talvez um pouco mais do que isso, estava próximo. Aí fala, feliz terra à vista. E aí ele pensa assim, tomara que elas estejam certas. E não foi só esse bilhetinho ao longo da viagem. Eu não botei aqui, porque senão ia demorar mais de 100 dias pra gente. Ele recebeu um envelope que era para ele abrir no meio do caminho. E aí que tinham mensagens de diversos colegas dele. Ele recebeu uma fita com mensagens de voz de diversos parentes e amigos, né, dando incentivo. Então é muito bonito, assim, toda a torcida, por isso que ele não se sentia só. Né? E quando eles tinham os contatos com o rádio amador, não era o radinho, aí ele sentia ainda mais, né, os parentes presentes, os amigos, todo mundo torcendo por ele. Aí aqui é muito legal no livro, que parece que a gente está ouvindo aquela música do Ayrton Senna quando está chegando. É muito legal, porque a costa vai se aproximando, sabe? É uma emoção. Então imaginem aí a trilha sonora. Falaram assim, ó. Não dei pinotes de alegria, não berrei como um louco, não explodi em pedaços de emoção como imaginava que faria. Simplesmente engoli em seco. Lá estava ela, bem à minha frente, na costa baiana. Poucas vezes estive tão tenso. Subiu-me à cabeça o peso da responsabilidade que eu teria nas próximas horas. Um erro poria tudo a perder. Então agora era tudo ou nada. Era a chegada. 12:35. Alguns telhados já eram visíveis e a espuma da arrebentação sobre os recifes também. O coração batia acelerado e a tensão era enorme. E de repente o barco ficou preso. O leme estava enroscado numa rede de pesca. Eu havia tocado no Brasil. A rede estava ancorada. Então aqui ele já estava naquela região de recifes e o barco fica preso numa rede. Só que essa rede já estava ancorada. Então ele, opa, estou preso no Brasil, cheguei. Meio, né? Mas cheguei, preso, mas cheguei. E aí ele ouve um tuk-tuk-tuk-tuk. Aí ele fala, conhece esse barulho, é o motor de um barco. E quando ele olha, tem um barquinho com 2 pescadores. Aqui é ele, tá, gente? Um barquinho dele, eu também vi. Os 2 pescadores são Tonho das Neves e Tonho de Oliveira. Aí um dos Tonhos vira e fala assim, como foi a pescaria? Aí ele fala assim, não estou pescando. De onde vem vindo então? Venho da África. E onde fica essa praia? Aí alguém vai explicar, é um pouquinho distante daqui. Aí, tá bom, então você quer chegar lá na praia? Vai por aqueles arrecifes, passa naquele meiozinho que vai dar certo. E quando você chegar lá, avisa o Doró que a gente só volta na sexta. Gente, vocês se imaginam aquele interiorzinho de pescador? É bem assim, né? Todo mundo se conhece. Aquelas conversas de compadre. Aí ele recebe, chegando no Brasil, uma missão. Aí ele fala, eu parti na mais importante missão da minha vida. Após 100 dias completos, sem falar com ninguém, estava incumbido de levar um recado para outro pescador que tampouco conhecia. Então imagina a situação. A chegada. No meio das ondas e sobre perigosas pontas de Recife, procurei rápido uma mancha clara por onde pudesse passar. O barco levantou, partiu em velocidade e, após levíssimo toque do pobre leme, entrou nas águas abrigadas. Nas águas abrigadas do lado de dentro dos recifes. Soltei a respiração aliviada. Eram 13h10 da tarde. Aí olha aqui, gente, a praia. Valeu a pena, valeu? 100 dias. Aí olha por onde ele passa. Isso aqui, gente, eu acho, tá? Porque, ó, essa é a Praia da Espera, né? A gente passa entre os arrecifes, só pode ser aqui. Pronto, então essa é a Praia da Espera. E às 13h30, ele tinha uma chamada no rádio amador, que era periódica. Quando foi chegando a proximidade da costa brasileira,
Aí os amigos começaram, não, a gente tem que se falar mais vezes agora. Ele, não, a gente vai manter os horários. Não, mas ele fala, tá bom, tal dia a gente se fala. Só que os amigos queriam mandar avião para acompanhá-lo nesse retorno, né? Queriam fazer aquela, né, aplausos na chegada, e ele não estava se importando com isso, ele queria chegar, ele estava com medo de não chegar. Então, quanto menos avião, menos gente, melhor. Então ele chega ali, ele corre para não perder o horário desse radioamador, de 13h30. Aí chega, instala a antena, corre, está tudo pronto. Pontualmente ele entra na frequência, sem ao menos ter tido tempo de olhar os coqueiros, mas ele manteve o compromisso dele. Aí lá vai um húngaro que sempre começava essa comunicação da seguinte forma: boa tarde, amigo. Espero que esteja tudo em ordem. Responda, por favor. Primeiro, estado geral. Segundo, posição. E terceiro, distância da costa. Adiante, amigo. Aí, do mesmo modo de sempre, ele responde: ok, Alex, 100% copiado. Estado geral perfeito, sem problemas. Infelizmente, não posso calcular a posição, porque estou cercado de coqueiros e acabo de chegar. E aí o Alex engasga, aí o outro não consegue falar de emoção, aí começa um monte de gente a falar, né, ao mesmo tempo na frequência, ele não consegue ouvir mais ninguém, não consegue dizer onde é que ele está, simplesmente ele desliga. E aí vai chegar de verdade. Desliguei tudo, tirei os sapatos e saí. E ao sair, desculpa, gente, vamos lá de novo. Desliguei todo o radinho, tirei os sapatos e ao sair ali da cabinezinha dele, mais um pescador aparece. E fala assim: como foi a pescaria, moço? Ele: não, eu não pesquei nada não, meu senhor. Pois é, moço, a vida tem dessas coisas. Nos dias se consegue tudo, nos outros dias não se pega nada. É como a maré, vai, mas sempre volta. E o pobre pescador consolando ele, que ele não veio pescar nem pego já. Mas não podia ter chegado a melhor, não é? Olha que bonito. Estava a metros da praia. Não tive a menor vontade de descer e andar. Fiquei assim, numa profunda calma por um bom tempo, balançando os pés na água. Eu estava bem. Nunca estivera tão bem em minha vida. O barco estava perfeito e limpo. As baterias a plena carga, a âncora firme na areia. Não faltava nada. Aí volta o moço. Olhe, moço, não tem outro peixe, mas é o que eu tenho para o seu almoço. Aí dá lá para ele 2 sardinhas. Aí ele olha por trás desse pescador e vê uma minúscula construção à beira da praia, ao lado de um coqueiro, onde seria Boteco do Doró. Esse Boteco do Doró, para quem tinha que levar, ou seja, missão cumprida 2 vezes, né? Chega na Bahia e passa a mensagem dos pescadores. E aí o pescador fala para ele: esse é o único porto certo de toda a região, moço. Quando havia viração de tempo ruim e todas as outras barras se fechavam, era naquela praia que as mulheres dos pescadores vinham esperá-los. E por isso virou a Praia da Espera. O mais lindo nome da praia que já conheci. Na quietude daquela noite, a última, ancorado no infinito sossego da Praia da Espera, sonhando com os olhos abertos e ouvindo outros barcos que também dormiam, descobri que a maior felicidade que existe é a silenciosa certeza de que vale a pena viver. E dormi. A lâmpada ficou acesa. A lâmpada era como ele chamava o barco dele. Eu dormi, mas a lâmpada ficou ali acesa. E é assim que ele termina essa travessia, né? Com essa experiência de que tudo aquilo que ele viveu não foi uma travessia, foi vida. Né? Todo aquele aprendizado é uma vida de verdade, que a gente pode viver a todo momento. Fazendo essa analogia do Atlântico com a nossa vida. Que muitas vezes a gente passa por tempestades e a gente se fortalece, pega todas as nossas armas e enfrenta. Mas às vezes fica ali encalhada nos pequenos problemas, porque não enxerga que é um problema. E porque, como não enxerga, não se prepara. Né? Não tem disciplina, não busca as leis para poder enfrentar esses problemas.
e não tem o entusiasmo para vencer, que nem sabe o que pode, que não está nem vendo. Então, nesses pequenos problemas da nossa vida, nesses pequenos desafios, por exemplo, de convivência com um colega de trabalho ou com um parente, como é que eu faço para ter disciplina? Né? Vamos tentar aplicar assim, as 3 chaves que a Almir Klink nos trouxe, nos mostra. Né? A disciplina de você se preparar para ir ao encontro dele. Não foi isso que a Almir fez? Ele se preparou para ir para o mar, ele não vai de qualquer jeito. Então, quando você sabe que vai encontrar uma pessoa que pensa diferente de você, se prepara antes. Fala, hoje eu não vou brigar, hoje eu não vou brigar. Aí vai todo feliz. Né? Obediência. Né? Lembrar que existem leis também que regem a evolução humana. E que se a gente está aqui é porque a gente não é perfeito. Então, que a gente não precisa ter expectativa em relação ao outro para que ele seja perfeito. E se eu reconheço que ele não é perfeito, fica mais fácil de eu aceitar do jeito que ele é. E esse entusiasmo para, às vezes, errar, levantar e tentar de novo. Poxa, hoje eu não dei certo, briguei com ele, mas amanhã eu vou tentar de novo. Né? Até a gente conseguir. Então, a gente vê que são chaves que estão presentes nesses grandes projetos, nesses grandes sonhos. E nesses grandes sonhos é fácil da gente ver. A gente até intui. Né? Eu tenho que conhecer a corrente. Vocês entram num barco sem conhecer a corrente? Fazer um programa? Não. A gente intui que precisa. Mas no pequenininho a gente não vê. E as nossas provas maiores são as pequenininhas. As nossas maiores provas são as pequenininhas. São as mais frequentes na nossa vida. E assim eu termino trazendo uma última imagenzinha dele, com a nossa abertura de turma, que eu imagino aqui, gente, deve ter sido no dia seguinte, porque ele acaba o livro daquele jeito, ela está adormecendo no barco. Depois tem uma foto dele, ele saindo no cais, recebido por alguns marinheiros, então eu imagino que tenha sido no dia seguinte, quando descobrem onde ele está. Né? E é isso. Muito obrigada.